Estamos iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item Não Vim Destruir a Lei. Vamos falar agora sobre Moisés. E nesse texto, ele fala sobre as leis que Moisés passou para o povo hebreu, explicando que existiam dois tipos principais: as leis de Deus e as leis que o próprio Moisés criou. As leis de Deus, que gente conhece como os 10 mandamentos, são tipos de regras básicas de moralidade que valem para todo mundo em qualquer época. São coisas como amar a Deus, respeitar pai e mãe, não matar, não roubar, essas coisas. O texto diz que essas leis são divinas, mesmo porque são princípios que servem para qualquer pessoa. Já as leis que Moisés criou são diferentes. Essas leis, elas foram feitas porque o povo hebreu, que tinha acabado de sair da escravidão no Egito, era meio complicado de lidar. Digamos assim, eles eram meio turbulentos, tinham costumes que Moisés precisava mudar. Então ele criou um monte de leis para organizar a vida do povo, para que eles pudessem viver juntos e em paz. Como naquela época o povo era muito religioso, Moisés disse que essas leis também vinham de Deus, para que as pessoas obedecessem. Era o que ele dissesse: olha, não sou eu que estou mandando, é Deus. Isso era como naquela época. Outros líderes também faziam isso para dar mais pesos às suas leis. Então o texto ele toca num ponto interessante. Algumas leis de Moisés parecem contradizer o próprio mandamento de Deus. Por exemplo, Deus manda não matar, mas algumas leis de Moisés mandavam matar pessoas em certas situações. Isso acontece porque as leis de Moisés foram feitas para aquele momento específico, para aquele povo, e não eram perfeitas como as leis de Deus. Eram temporárias. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Kardec utiliza essa distinção para separar o que considera imutável e universal, no caso a lei de Deus, que ele associa à lei natural, do que é temporal e adaptado às circunstâncias da época, no caso, as leis civis. Isso é crucial para o Espiritismo, que busca os princípios universais da moral validados para todos os tempos e lugares. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Essa invariabilidade da lei de Deus reforça a ideia de uma moral natural, escrita na consciência humana, que independe de códigos legais específicos. As leis civis, por outro lado, são mutáveis e sujeitas às interpretações, o que justifica a necessidade de constante aprimoramento moral da humanidade. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que, no decorrer do tempo, as leis que regem uma sociedade, elas podem mudar. O que hoje nós consideramos crime, uma barbárie, há 1000 anos atrás era algo normal. Ou seja, matar uma pessoa pelo simples fato de você não gostar dela era algo normal há 2000 anos atrás. Matava sim, ficava por isso mesmo. A nossa sociedade evoluiu. As leis morais são outras. Então, o que Kardec está dizendo é justamente isso, que as leis civis, elas são mutáveis, são sujeitas às interpretações, né, que vão de acordo com a moral daquela sociedade naquele momento. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Então, aqui Kardec mostra, né, os 10 mandamentos e a enumeração desses 10 mandamentos serve como uma base para a discussão da moral universal. Kardec considera um resumo perfeito da lei natural, contendo os princípios básicos do amor a Deus e ao próximo. É de todos os tempos e de todos os países essa lei e tem, por isso mesmo, caráter divino.
Essa universalidade é um ponto central para Kardec. A lei de Deus, por ser válida para todos, revela a sua origem divina, transcendendo as culturas e épocas. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural, turbulento e indisciplinado. Veja que aqui Kardec justifica a natureza punitiva e, por vezes, aparentemente contraditória das leis mosaicas. Eles atribuem a necessidade de controlar um povo específico em um determinado contexto histórico. Ou seja, aqui reside um ponto importante da análise. A contenção do povo, segundo o texto, se dava pelo temor, pelo medo. Isso significa que as leis mosaicas, em grande parte, apelavam para o medo como forma de garantir a obediência. Esse temor poderia ser o medo de punições dos deuses, de castigos terrenos ou de uma exclusão social. Veja que, pela descrição do povo hebreu como turbulento e indisciplinado, justifica-se a necessidade de leis mais rigorosas e punitivas. O texto sugere que a natureza do povo exigia um controle mais firme, baseado no temor, para evitar o caos e a desordem. Em outras palavras, o texto ele argumenta que Moisés, diante de um povo considerado naturalmente difícil de se controlar, criou uma série de leis que visavam principalmente manter a ordem social através do medo. Essa lei, portanto, não seriam de origem divina direta, como os 10 mandamentos, por exemplo, mas sim um produto da necessidade de se governar um povo específico em um contexto histórico particular, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Então, essa referência à escravidão no Egito contextualiza as leis mosaicas como uma tentativa de transição de um estado de barbárie para uma sociedade mais organizada. Para imprimir autoridade às suas leis, houve-lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então, ao associar as leis de uma fonte divina, os legisladores buscavam conferir a elas uma autoridade inquestionável. Acreditava-se que desobedecer a uma lei divina era uma ofensa aos deuses, o que acarretava punições não apenas terrenas, mas também espirituais. A religião era um poderoso instrumento de controle social, ou seja, governava-se pelo medo, medo de punições terrenas, medo de punição dos deuses. Então, ao atribuir as leis a uma vontade divina, os governantes, eles fortaleciam seu poder e garantiam a obediência da população, que temiam a ira dos deuses. A crença em leis divinas compartilhadas contribuía para a coesão social, unindo o povo em torno de um conjunto comum de valores e regras. Nas sociedades primitivas, a distinção entre o sagrado, a religião, e o secular, a política, as leis, era algo muito tênue, quando não, quando não existente. Acreditava-se que tudo estava interligado e que os deuses influenciavam diretamente os assuntos humanos. No contexto de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai mencionar essa prática para explicar a origem de algumas leis mosaicas que se mostravam em desacordo com a moralidade superior ensinada por Jesus. Kardec distingue entre a lei divina imutável e perfeita e as leis civis ou disciplinares estabelecidas por Moisés, que foram adaptadas às necessidades e ao nível de compreensão do povo hebreu da época. Ao atribuir origem divina a essas leis, Moisés, na verdade, buscava dar-lhe a autoridade necessária para serem obedecidas por um povo ainda pouco evoluído moralmente. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de deuses, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes
em as quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Veja que aqui, nessa passagem, há a crítica à concepção de um Deus vingativo e punitivo, ou seja, aquele Deus que punia, que se vingava, né, que era necessário que Moisés usasse essas atribuições para poder controlar uma sociedade que estava saindo de uma escravidão, uma sociedade ainda sem valores, sem costumes morais. Então eles precisavam dessa ideia de um Deus que iria punir. Então Kardec faz justamente essa distinção, constratando, né, com a ideia de um Deus de amor e justiça, mais alinhada com a visão espírita. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este: não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia, em hipótese alguma, contradizer-se fazendo da exterminação um dever. Então, Kardec aponta a aparente contradição entre os mandamentos não matarás e as ordens de extermínio presentes no Antigo Testamento. Isso reforça a distinção entre as leis de Deus e as leis mosaicas, mostrando que estas últimas eram temporárias e condicionadas. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Veja que essa conclusão resume o argumento principal. As leis civis de Moisés eram transitórias, adaptadas a um contexto específico, enquanto a lei de Deus é eterna e universal. Então, para a gente fechar, vamos fazer um resumo dos pontos mais importantes, né, desse estudo. Então, a primeira coisa que a gente tem em mente são as duas partes da lei mosaica. O ponto central é a divisão entre a lei de Deus, imutável e eterna, e as leis civis disciplinares criadas por Moisés para governar o povo hebreu em um contexto específico. Vimos também a lei de Deus, né, que são os 10 mandamentos. Essa parte é descrita como universal, válida para todos os tempos, lugares e, por isso, de caráter divino. Os 10 mandamentos são listados e abrangem principalmente as morais fundamentais, com adoração ao único Deus, o respeito aos pais, a proibição de matar, roubar, adulterar, entre outros. Vimos também as leis civis disciplinares de Moisés. Então, essas leis foram criadas por Moisés devido à necessidade de controlar um povo considerado turbulento e indisciplinado, recém-saído da escravidão do Egito. Elas eram adaptadas ao costume e ao nível de compreensão moral da época, e, portanto, sujeitas à mudança com o tempo. Vimos também o contexto da escravidão do Egito. O texto enfatiza que o povo hebreu trazia consigo arraigado abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Moisés teve que lidar com essa mentalidade, buscando estabelecer uma nova ordem social e moral. Vimos também o fato de ter que se atribuir origem divina às leis de Moisés, isso tudo para garantir a autoridade de suas leis, assim como outros legisladores na antiguidade atribuiu-lhe origem divina. Isso era uma prática comum na época, pois a autoridade humana precisava se apoiar na autoridade dos deuses para ser aceita. Vimos também o conceito de um Deus terrível, de um Deus vingativo, né? O texto menciona essa ideia que era necessária para impressionar criaturas ignorantes, um senso moral e sentimento de justiça ainda pouco desenvolvidos. Falamos também sobre a contradição aparente, né? O texto aponta uma possível contradição entre o mandamento não matarás e as ordens de extermínio presentes em algumas partes da lei mosaica. Isso reforça a ideia de que as leis civis disciplinares eram transitórias e adaptadas a um contexto específico,
não representando a lei divina em sua totalidade. E, por último, entender que o caráter transitório das leis mosaicas, né, exceto os 10 mandamentos. Então, o texto conclui que as leis mosaicas, com exceção dos 10 mandamentos, tinham um caráter excepcionalmente transitório, ou seja, era válida para um determinado tempo e lugar, e não universal como as leis de Deus.